Olha, eu vou colocar no ar uma enquete aqui. A Patrícia Gomes, nossa editora-chefe, nos informa que já está pronta. Você viu a foto dele, do Cupertino, como ele está hoje? Você acha que ele está parecido com aquele homem, com a foto que foi divulgada quando ele cometeu o crime? Olha só, é muita diferença. Nós fizemos uma enquete que a gente está colocando essa enquete no ar agora para você. Eu gostaria que você me respondesse com toda sinceridade, você que está me assistindo neste momento. Se você encontrasse o Paulo Cupertino, na rua, você iria reconhecê-lo? A Giovana está colocando no ar agora essa enquete nas redes sociais, porque tem muita gente falando, pô, não é possível, o cara tá na área que ele cometeu o crime, ninguém reconheceu. Se você encontrasse Paulo Cupertino, você o reconheceria? Sim ou não? Ricardo Ventura, eu queria que você falasse sobre isso. Ele mudou e mudou muito em 3 anos. Ele emagreceu, ele mudou o visual, ele pintou ali o cavanhaque. Olha só como ele era. Ele está muito diferente. Ele se preparou para essa fuga. Ele sabia que ele não seria reconhecido. Olha que interessante, a linguagem silenciosa, ela não é somente as microexpressões e a linguagem do corpo, mas é tudo aquilo que envolve a comunicação. E nós emitimos uma mensagem, querendo ou não. Então, quando você muda, você justamente está querendo camuflar aquela persona, ou seja, aquilo que você representava. E uma das coisas, você vê que interessante, é a testa. Você sabia que você quer mudar alguém, ou se você não usa o cabelo na testa, você põe o cabelo para a testa. E se você usa, você tira da testa. Então você muda completamente. Você vê que ele tira os cabelos mais esvoaçantes ali, ele já corta mais curtinho e tudo mais, pinta, né, o cabelo de preto. E isso realmente dificulta muito. Além do que a gente chama que é o ambiente. Normalmente, você não está preparado para encontrar um assassino, um procurado do seu lado. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele passou tanto tempo, conversou com outras pessoas, conviveu, mas as pessoas não estão esperando encontrar um assassino. Por isso que muitas vezes a pessoa passa desapercebido. Além do que, muitas vezes você também muda toda a sua história. Você cria todo um personagem. Então ele vai dizer que morava em outro lugar, fazia outras coisas, trabalhava em outros setores e isso confunde. Ninguém espera sair de casa e encontrar um assassino na padaria. E outra coisa, ele aproveitou a pandemia para fazer o uso da máscara. Perfeito. Ele aproveitou a pandemia para fazer o uso da máscara. Mas hoje, o repórter que passou a madrugada no hotel onde dormia o Cupertino, o Thiago Gardinali trouxe uma informação interessante. Ele usava um outro disfarce, uma muleta e às vezes uma bengala. Ele fazia uso disso, você descobriu isso hoje? Na verdade, ele usava vários disfarces. Lombardi deve conhecer bem o Arsène Lupin da literatura francesa, o ladrão cavalheiro. Ele era o mestre dos disfarces. Gotino, eu conversei com um rapaz da lanchonete, o balconista, que vendia para o Cupertino marmitex e cigarro. E ele me disse que a cada dia ele aparecia de uma forma diferente, inclusive fazendo uso de lentes de contato para mudar a cor dos olhos. Tinha dia que ele com a muleta, outro dia ele estava com a barba branca, outro dia ele pintava a barba. Acho que ele tinha um kit de disfarce dentro do hotel. Hoje não é difícil, né, Gotino? Você compra na farmácia, né? Sim, pinta a barba, pinta o cavanhaque, coloca a lente. Ele era o verdadeiro mestre dos disfarces. E as pessoas não se deram conta que aquele homem era o Cupertino. Ele ia todos os dias para comprar marmitex na lanchonete. A ficha só caiu quando ele foi preso. Olha aí. Então, nós estamos com essa enquete agora. O pessoal do hotel sabia que era o Paulo Cupertino ou não? O Thiago Gardinali vai responder essa pergunta. Deixa eu fazer a enquete com vocês, porque eu já vou perguntar para o Ricardo Ventura se ele é um homem inteligente ou ele deu sorte, ou ele ficou arrastando aí porque tinha condições financeiras. Porque me parece ser um homem muito astuto. Eu vou perguntar isso para o Ricardo Ventura, mas antes eu queria fazer essa enquete com vocês. Você reconheceria ele na rua? Não. Você reconheceria, Ricardo? Não. Tiago? Não. Não. Vamos ver as pessoas. Primeira parcial. Gustavão, coloca pra gente na tela aqui, ó. Se você encontrasse com o Paulo Cupertino na rua,
Você o reconheceria? Sim, 17% não. Olha, a grande maioria não reconheceria. Eu queria, Ricardo, que você falasse um pouquinho desse perfil dele. Ontem, a gente nunca tinha visto esse homem falando. A gente nunca tinha visto esse homem se comunicando, porque a gente só tinha as fotos. Só que ontem, a Grace Abdu Kelly, que é a repórter aqui do Cidade Alerta, ela faz a pergunta para ele e ele responde na lata, ele responde na hora e ele olha nos olhos e ele tem um semblante assim fechado e ele fala, eu sou inocente, eu não matei. Ele diz que ele não matou. Ele é um homem... E aí, quando o Gardinali fala que ele usava disfarces, ele é um homem inteligente, ele é um homem que se preparou para essa fuga nos últimos 3 anos? Um homem inteligente e, mais ainda, eu vejo um homem controlador. Você vê que ele gosta de estar operando a situação. Ele é o protagonista. Tanto é quando falam para ele, você está sorrindo. Ele, não estou sorrindo, não. Ele abaixa a máscara. E você vê que o semblante dele de ontem para hoje já mudou completamente. Ontem ele ainda estava um pouco mais assustado, você via a esclera aparecendo mais. Agora ele está tranquilo. Você vê que ele anda tranquilo, os passos que ele dá, isso até me assusta um pouco. O que aconteceu nessa noite para ele ficar tão tranquilo assim, né? E mais ainda, né? O que me chamou muita atenção é ele jogar a culpa na filha, dizendo que olha como ela está hoje e como estava antes. Vocês vão entender o que aconteceu, sabe? Essa coisa de... parece que ele fez um favor para a filha. Parece que existia alguma coisa não revelada, que agora a justiça vai revelar. Mas você vê, até pelo passado dele, até pela estrutura que ele criou ali de relacionamentos, ele é um cara que ele é o protagonista, ele é o controlador. Agora, você sabe, eu penso, por que ele falou isso? Porque quando ele vê as redes sociais da filha hoje, ele vê uma mulher bem vestida, uma mulher bonita, uma mulher que tocou a vida, ela tem que seguir a vida, ela não pode ficar 3 anos de luto, ela não pode parar a vida dela, ela tem uma vida pela frente. Só que ele esqueceu de um detalhe, ela saiu de uma adolescência e entrou na fase adulta nesses 3 anos. Se você pega um garoto de 10 anos, ele tem um jeito. Se você pega esse menino com 13 anos, é uma outra pessoa. Ele saiu da infância e entrou na adolescência. Você pega um garoto de 16 anos e ele com 19 anos, muda completamente. Com as mulheres ainda mais, porque as mulheres amadurecem ainda mais cedo. Então, ele viu essa evolução da filha e ele acha que ela está melhor. E ele parece que ele é como se fosse o catalisador disso. Você está entendendo? Ele se coloca numa situação que, olha, ela está melhor do que antes. Então, ele ter tirado o namoradinho dela fez bem para ela. É isso que está na mente dele. Ele acha que fez um favor. Por isso que eu falo, ele é muito controlador. Ele tem traços de narcisismo. Né? A gente não pode fechar um quadro, mas você percebe, uma pessoa que não deixou o primeiro relacionamento, arruma uma amante, tem uma filha e ainda controla essa mãe, controla. E ela disse, quando eu fiz a análise da menina, ela não tinha caído a ficha ainda. Agora é como se o ciclo tivesse se fechado. Tem isso que você falou. Ele tinha uma segunda família, né? Tinha uma segunda família e ele não deixou nenhuma nem outra. E as duas tinham que aceitar o que ele fazia, o que ele propunha. A menina reclamou muito disso na época, que ele controlava muito a mãe e estava querendo controlar agora os relacionamentos da filha. Deixa eu pedir para colocar no ar as imagens do hotel. O Gardinali esteve lá, daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem. O Thiago Gardinali, repórter da madrugada aqui do Balanço Geral Manhã, apresentado pelo Passaia, o Gardinali, olha só, ele se hospeda no hotel. Ele entra, ele vai ao quarto onde o Cupertino ficou hospedado. Ele descobre como era a rotina. Como era o Cupertino para essas pessoas? Um homem educado, um homem tranquilo? Como é que foi o dia a dia dele nesse hotel? Mais do que isso, Gotino, um homem humilde. Nós temos até uma entrevista que eu gravei com um dos rapazes que vendia comida para ele. Ele me falou, o Cupertino era extremamente humilde, tratava todas as pessoas bem. E em um certo momento ele até ficou constrangido comigo na entrevista. Eu falei, não, mas você não tem culpa, você não sabia que ele era o Cupertino. Então, quando caiu a ficha, as pessoas se deram conta de um certo poder até de sedução que ele tinha. Isso faz parte do disfarce? Tratava muito bem. Faz parte, eu creio... Não é da personalidade. Da personalidade, exatamente. O narcisista, ele tem uma personalidade extremamente sedutora. E outra, e você Mas normalmente... ele não é humilde. Ele se passa por humilde.
Até porque você vê o quanto controlador ele é, e aí quando você quer fazer o disfarce, você faz o disfarce físico, mas você faz o disfarce da personalidade. Então, eu falo isso porque eu andei vendo depois os depoimentos. Quando ele fugiu, ele procurou 2 amigos. E ele conseguiu, inclusive, o documento de um dos amigos para se passar pelo amigo. Campinas e numa outra cidade do interior do estado de São Paulo. Antes dele sair do estado de São Paulo. Então ele foi para 3 cidades aqui. E ele era uma pessoa que todo mundo achava super amigo. Quer dizer, ele tinha um comportamento de uma maneira com um grupo e de outra maneira com outro grupo. E, inclusive, um ex-policial civil que trabalhou muitos anos na delegacia de furtos e roubos, o conhecia quando ele começou a furtar carro e ter o desmanchar carros.